falaremos sobre o dom de evangelismo. Você conhece esse dom de evangelizar? Você sabe para que serve esse dom? Como é a vida de uma pessoa que foi chamada para evangelizar? Suas habilidades, suas definições, suas características, seus desafios, perigos que rodeiam. E é exatamente sobre esse assunto que nós estaremos trazendo nesse momento. Evangelizar é uma habilidade, uma capacidade dada pelo Espírito Santo a alguns membros do corpo de Cristo para levar a mensagem do Senhor para pessoas que ainda não conhecem ou que conhecem, mas que ainda não se decidiram. Essas pessoas, elas são habilitadas pelo Espírito Santo para levar palavra de salvação, palavra de ajuda, de suporte espiritual, capacitadas para ajudar espiritualmente pessoas que estão precisando de se chegar mais a Deus, se chegar mais ao Senhor através da palavra do Senhor. E nada melhor do que uma boa comunicação, nada melhor do que um bom estudo, um bom preparo, uma boa disciplina. E é exatamente sobre isso, porque todo evangelista, ele tem uma vida disciplinar, uma vida doutrinária, uma vida cheia, regrada da palavra de Deus, para passar, transmitir, e não só através da palavra, mas através do seu testemunho de vida. O evangelista, ele vive a palavra de Deus, ele vive aquilo que é ensinado através dos evangelhos, ele vive os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus, e isso ele passa a transmitir às pessoas. Ele é cheio do Espírito Santo, e não só através da fala, mas através da sua vida diária, através do seu modo de viver. Ele transmite o evangelho para as pessoas, e isso vem do Espírito Santo, porque o evangelista, ele já está cheio do Espírito Santo, e ele vai transmitir às pessoas aquilo que ele já tem vivenciado na sua vida. Então, quais são as pessoas que ele quer alcançar? As pessoas menos favorecidas, as pessoas onde o evangelho é escasso, as pessoas que muitas vezes se afastaram e muitas vezes perderam a comunicação, o relacionamento com Deus. Ele procura sempre atrair essas pessoas, ir atrás, buscar ajuda a essas pessoas. Eles entram em lugares que ninguém quer entrar. Eles atingem pessoas que ninguém consegue atingir, porque eles são dotados pelo Espírito Santo para ensinar, conduzir, levar amor, esperança, paz a essas pessoas que já perderam. E como eu falei, todo dom tem suas características, e é exatamente isso que eu vou falar agora, característica de um evangelista. Ele tem uma vontade imensa, arde dentro dele a vontade de levar a mensagem do Senhor. Ele compreende a necessidade de levar a mensagem do Senhor. Ele compreende a profundidade da mensagem. Então ele sente um amor, ele sente um ardor, algo que arde dentro dele de vontade de sair levando a mensagem, de sair testemunhando, porque na verdade um evangelista, ele é um testemunho de Jesus Cristo. Ele é um testemunho das mensagens dos apóstolos, do sofrimento dos apóstolos. E é exatamente isso que os evangelistas fazem, testemunham sobre o amor de Jesus Cristo e sobre o seu sacrifício na cruz. Outra característica é a boa comunicação. Ele consegue arrancar informação da pessoa. Ele senta ao lado de pessoas que não abrem o coração para ninguém, mas de uma forma persuasiva, de uma forma elegante, de uma forma conduzida pelo amor, pela graça do Senhor. A pessoa consegue descrever exatamente o que está sentindo, coisas que ele não conta para ninguém, mas ele conta para aquela pessoa que foi levar a mensagem para ele. Isso é um dom, persuadir as pessoas a ouvirem e falarem do que estão sentindo. E outra característica é a sensibilidade. Os evangelistas, eles são sensíveis à voz do Senhor. E porque eles são sensíveis à voz do Senhor, eles conseguem com clareza definir as pessoas a qual eles estão levando a palavra. Na verdade, eles conseguem até definir através do Espírito quais são os dons que outras pessoas têm. Eles ajudam as pessoas se levantarem diante de Deus, levantarem seus ministérios, levantarem as suas fé. Ele consegue ajudar as pessoas sem angustiá-las mais, porque ele está cheio do Espírito Santo. E a sensibilidade e o amor que eles sentem ajudam pessoas que, de repente, ninguém dá nada por ele, ninguém dá nada por ela. Talvez até uma pessoa que já se afastou, talvez até uma pessoa que já lançou mão fora das promessas do Senhor. Mas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ele traz de volta essa pessoa à presença do Senhor. E outra característica é porque a vida dele já é um testemunho. E a vida de testemunho dele já causa um impacto para aquelas outras pessoas. O que ele já vivenciou, porque todo evangelista tem uma história. Ele não é evangelista porque ele se tornou, ele quis. Ele não é evangelista porque ele quer agranjar alguma coisa. Não, é uma chamada de Deus. Uma chamada cheia de desafios, cheia de perigos, cheia de contratempo. E que vai causando na vida dessas pessoas experiências, testemunhos. Vai causando com essas pessoas vidas com Deus, comunhão, experiências espirituais. Que muitas vezes causam impacto na vida daqueles que estão ouvindo. Então a vida dele já é um impacto para outras vidas. E como eu falei, todo dom tem seus desafios. Nós vamos falar sobre esses desafios agora. Todo evangelista viaja. É muito difícil você ver um evangelista parado na sua cidade ou parado dentro da sua igreja. Eles viajam muito. E é um desafio, porque para alguns deles, a se adaptar com o ambiente, se adaptar com a diferença de clima, se adaptar com comidas, dormidas, a se adaptar com, às vezes até com um curto prazo de lugar em que eles vão ficar, é um desafio para alguns. Mas mesmo assim, por causa do amor que eles sentem pela palavra, eles atravessam esses desafios. Eu tenho um desafio muito grande, que todas as vezes que isso me causa angústia, me causa um contratempo. Eu não gosto de viajar. Eu não gosto de cheiro de carro, cheiro de ônibus, cheiro de nada. Eu não gosto. Mas todas as vezes, e isso é um desafio. Porque ao entrar eu já começo a passar mal, eu já começo a ficar, com a minha pressão fica desestabilizada. Então, para muitos evangelistas, esse é um grande desafio. Outro desafio é o equilíbrio, a necessidade do equilíbrio, para não se comprometer com as coisas desse mundo. O evangelista tem que ser livre. Ele não pode ter um compromisso fechado com nada. Porque Deus, a qualquer momento, o Espírito Santo pode tirar ele daqui para outro lugar. E se ele estiver compromissado aqui em alguma coisa, ele já não vai poder estar em outro lugar. Então, o equilíbrio, a fé,
Um coração destemido. É um desafio, principalmente nesse mundo que exige, nessa época que exige tanto de nós, tanto da nossa presença. Então é um desafio nos dias de hoje ser um evangelista. Outro é a dificuldade de lidar com os obstáculos internos. Que obstáculos são esses, Graça? Cansaço, traição, calúnias, falta de fervor, cansaço espiritual, falta de alegria, muitas vezes causa desesperança, desilusão, entendeu? Então tudo isso é um desafio. Então é um desafio que ele precisa lidar. Porque as emoções internas, às vezes, ela causa um certo desequilíbrio emocional, espiritual ou físico. Então, por isso que eu sempre falo, gente, antes de qualquer coisa, antes de você sair para exercer seus dons, cuide primeiro da sua saúde espiritual, da sua saúde mental e da sua saúde física. Porque não é fácil fazer a obra de Deus. Os desafios são muitos. E se prepare, porque os ataques não virão muito do lado de fora. Os ataques vêm de dentro da sua igreja. Né? Muitas vezes quem vai te atacar não é os adversários de fora, mas são aqueles que sentam do seu lado e louvam a Deus com você. E como todo dom tem perigos, vamos falar sobre esses perigos agora mesmo. Um dos perigos é o preconceito. Um evangelista que ainda não é liberto, né, das diferenças, ele não consegue fazer a obra com excelência, com eficácia. Porque é evangelizar para todos. Para todos. Não importa a raça, não importa a condição financeira, social, não importa como que a pessoa se define sexualmente, a palavra é para todos. Então, ele não pode ser seletivo. Ele tem que ser para todos, abraçar todos com amor. O julgamento não ficou para nós. Quem julga todos é o Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para levar amor, palavra e para nos fazer amar. Quando nós amamos, a gente quebra a diferença. E as pessoas elas são atraídas até a nós através desse sentimento puro e genuíno, que é o amor. E outro perigo, irmão, não basta ser só evangelista. Tem que ter palavra. Porque as pessoas elas sabem quando uma pessoa tem ou não tem palavra. As pessoas elas não são tão leigas assim. Elas conseguem definir, saber a diferença de uma pessoa que estuda a Bíblia para uma pessoa que está só perdendo tempo. E elas vão aceitar ser evangelizada só uma vez. Depois elas não vão querer mais. Então é bom que você não seja simplesmente um evangelista, tenha só o título, mas que tenha palavra, que tenha comportamento, que tenha testemunho. Que as pessoas elas são nuvens de testemunho em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo te conduza a fazer um bom evangelismo e a arranjar muitas almas para o reino dos céus.